muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no Layer Lemonade. É o seguinte, muita gente andou me pedindo para dar algumas dicas de cinema 4D e tal, que não sejam só projetos, né, e não sei o quê. E então eu resolvi fazer um compilado aqui das 10 coisas que eu acho mais importantes, pelo menos as que eu lembrei no primeiro momento, para a utilização do cinema 4D, tá? Então, são coisas bem diferentes assim do normal, não tem nada a ver com projeto e tal, mas são coisas que eu considero essenciais para o uso de software, né? E a gente precisa saber usar o software por completo para dominar até na hora de fazer projetos, né? A primeira coisa que eu diria que é muito importante dentro do cinema 4D e inclusive até dentro do After Effects é você configurar a sua interface de uma forma customizada. Isso porque a interface original do cinema 4D, que é essa que eu estou usando aqui agora, Standard, ela é funcional pra caramba, ela já é bem assim, as coisas já estão bem no lugar onde deveriam mesmo, mas você pode ajustar isso aqui bastante, tá? Deixa eu te mostrar para vocês aqui a interface que eu realmente uso, que é essa aqui, ó. Onde vocês vão ver que eu tenho uma porrada de ferramentas aqui embaixo e elas saem daqui de cima e vão aqui para baixo. Eu faço isso por causa da posição do meu monitor em relação aos meus olhos, tá? Eu olho mais para essa região aqui do que para essa região aqui. Meu monitor está mais alto, então eu prefiro ficar olhando para cá, que é onde a gente anima, né? E o meu viewport está aqui, certo? Mas isso aqui vai depender realmente da posição do monitor de vocês. Agora, um uso básico disso, dessa configuração, é vocês fazerem o quê? Primeiro vir aqui em Window, Customization, a gente vem aqui em Customizar Comandos, tá? Você pode apertar Shift F12 e aqui nesse Customization, esse painelzinho que abre aqui, você pode pegar qualquer ferramenta que tem aqui dentro e colocar nessa barra aqui de cima ou em qualquer outro lugar que você queira, claro, né? Então a sacada aqui é o quê? É você pegar, por exemplo, esse Circle aqui, ó, a gente pode arrastar e a partir do momento que aparece essa bordinha azul aqui, significa que você pode soltar essa ferramenta lá no lugar, tá? Então qual que é a funcionalidade disso aqui? É porque você pode pegar as ferramentas que você mais usa, né? Por exemplo, a gente pode vir aqui no modo Homograph, que é uma coisa que todo mundo muito usa, pode pegar esse menu aqui e pegar, por exemplo, o Cloner, aí a gente vem aqui e digita Cloner, pega essa ferramenta e joga lá. A gente pode pegar o Reset PSR, para quem não sabe, o Reset PSR é uma ferramenta de resetar posição, rotação e escala, né? Position, Scale, Rotation, então é uma puta de uma ferramenta boa pra gente resetar a posição de um objeto na tela. A gente pode pegar o Fracture Object também, a gente pode digitar aqui Frac, colocar lá. Pode pegar a Text, que é uma ferramenta, por exemplo, que eu uso bastante, Mode Text. Pode pegar aqui também o Emitter, emissor de partículas, que eu também uso muito. Então, resumindo, a gente preenche toda essa lacuna aqui, esse espaço vago que tem aqui, com ferramentas que a gente mais usa. Cada um tem a sua, né? A sacada é que você tem as ferramentas que você usa, eu tenho as ferramentas que eu mais uso. Então a sacada aqui é que você pode customizar isso aqui da forma que você quiser, né? E colocando as ferramentas que você mais usa aqui, para que você tenha acesso rápido a elas. Ao invés de ficar o tempo todo, Homograph, Cloner. Não, você já está com o Cloner aqui, você simplesmente clica nele aqui no menuzinho e ele já aparece, sacou? Então facilita muito a criação de objetos, a adição de efeitos. Você pode colocar qualquer coisa aqui, você pode colocar até Interactive Render Region aqui, tipo, você tem aqui, pega aqui essa opção de render aqui numa região determinada, né? Que se a gente clicar aqui você vai ver que vai ter uma janelinha. Então é uma puta de uma opção legal. É uma coisa que eu aconselho pra caramba. E aí, quando você faz isso aqui, você tem que salvar o layout. Então, você viria em Window, Customization. Você vem aqui e Save Layout As. Aí você clica aqui e aí dá um nome para esse layout e salva. Eu não vou salvar aqui porque eu não quero. E aí depois você volta em Window, Customization e pode pegar esse layout. E nas opções aqui você coloca Save As Startup Layout. Tá? É importante você salvar as antes, né? Salvar como antes de salvar como Startup Layout, beleza? Porque são duas coisas diferentes e você pode criar vários layouts e escolher qual que você quer que comece toda vez que você liga o Cinema 4D, tá bom? Então essa seria a primeira dica, né? Customizar a interface para você usar ela da melhor forma possível, acelerando o seu processo de trabalho dentro do Cinema 4D.
A dica número 2 é como alinhar Anchor Point no centro de um objeto. Então eu vou aqui, vou clicar num cubo, né? A gente tem um cubo aqui. Se a gente mexer no cubo, a gente sabe que, né, o nosso Anchor Point está sempre no centro desse objeto, né? Não tem nenhum tipo de discussão quanto a isso. Mas o Cinema 4D é famoso por quando a gente traz objetos de outros lugares, vetores e coisas assim, o Anchor Point nunca está no centro desse objeto. Então se a gente por um acaso tirar esse Anchor Point daqui, eu vou selecionar no meu cubo aqui, vou apertar C para transformar ele em editável. Vou selecionar essa ferramenta aqui de Enable Axis para a gente poder tirar o Anchor Point do lugar aqui só para a gente, né, zoar com ele mesmo. Vou jogar ele lá na puta que pariu. Tá lá. Então como que eu posso alinhar esse Anchor Point aqui se por um acaso a gente tira ele do lugar aqui no meio de um projeto e tal e quer voltar ele para o centro desse objeto aqui? A gente seleciona o objeto, né, vai aqui nesse menu Mesh, vem aqui em Axis Center e a gente tem essa ferramenta aqui, ó, Axis Center. A gente dá um clique nela, essa janelinha vai aparecer e a gente dá um Execute. Pronto, só isso. E aí você tem seu ponto âncora de volta ao lugar, tá? Lembrando que você pode pegar esse Mesh, esse Axis Center e pode colocar ele também nesse menu aqui, tá? Então se você vier aqui em Window, Customization, customizar comandos, a gente digita aqui Axis, pega aqui o Axis Center e a gente pode colocar ele aqui, porque se eu quiser por um acaso ter ele na minha mão o tempo todo, ao invés de ficar indo naquele menuzinho Mesh lá, eu posso simplesmente deixar ele aqui, clicar, executar e pronto. Lembrando que você tem outras opções aqui dentro, né, que vocês podem testar aí. Vocês tem o Align, né, a Action aqui que é Axis To, e aí você tem todas essas opções que você pode mudar quando vai mexer nesse ponto âncora aqui, tá bom? Inclusive você pode resetar, tá? Aqui ainda no Mesh, se vocês olharem aqui no Axis Center, vocês têm outras opções aqui de alinhamento desse ponto âncora, que também vale a pena dar uma testada em cada um deles. Mas o mais importante que eu acho é esse alinhamento de ponto âncora no centro do objeto, porque esse alinhamento ele é extremamente importante quando a gente está trabalhando, por exemplo, no próprio After Effects mesmo, e aqui no Cinema 4D também, onde a gente tem uma rotação, né, em planos 3D, e se você tiver com o centro, com esse ponto âncora no lugar errado, vai zoar pra caramba a sua animação aí e esse objeto vai ficar rotacionando no lugar errado, tá? Dica número 3 é uma opção muito legal que tem no Cinema 4D que parece muito o FX Console que o Andrew Kramer criou pro After Effects. Essa opção é o Shift C, onde você tem aqui, abre esse boxezinho e você pode digitar o que você quiser. Por exemplo, se a gente digitar aqui PSR, né, de Reset PSR, a gente tem essa opção de encontrar o efeito que você quiser imediatamente, tá? Então, digamos que eu tenho aqui, de novo, vou pegar uma bola, né, para ficar diferente. Eu tenho essa bolinha aqui e eu movimento ela, né, lá para Hierarchy Part e eu quero voltar com ela aqui para o centro. Eu não tenho o Reset PSR na minha mão, não sei onde que ele está nos menus. Então, Shift C, digita aí PSR, clica no PSR 2 vezes e você ativa essa ferramenta na hora. Ela executa na hora, tá? Então, é como se fosse lembrando que esse menu, ele aparece onde você tiver com o mouse, tá? Ele não vai aparecer sempre no centro da tela, então se você tiver com o mouse aqui, ele vai aparecer onde está e se eu clicar fora, ele desaparece. Então é uma forma muito inteligente de você trazer efeitos. Se por um acaso você cobriu toda essa parte aqui do seu menu, você não tem mais onde colocar efeitos, tal, você não quer colocar efeitos em volta da tela, fica uma bagunça. E aí você fala, pô, beleza, eu quero o meu Cloner Object e eu não tenho ele aqui em cima do meu painel. Shift C, digita Cloner, né? E simplesmente dá 2 cliques aqui, o Cloner está na tela, tá bom? Então é uma opção simples, é um comando simples, Shift C, mas é muito forte, principalmente para quando você precisa acessar ferramentas que praticamente não se usa todo dia e são às vezes ruins, né, e trabalhosas de acessar. Você tem que entrar em menu e submenu e submenu e submenu. Então, se você souber o nome da ferramenta, você pode acessar ela por aqui mesmo. Se você não souber o nome da ferramenta, o legal é que você pode simplesmente dar um Shift C também. Por exemplo, se você quer alguma coisa relacionada a Anchor Point, você simplesmente digita Axis e você tem todas as opções de ferramentas que trabalham baseadas em Anchor Point, tá? No seu Axis. Então você tem essa porrada de ferramenta aqui, inclusive aparece até os comandos de teclado de cada ferramenta. Então é uma opção poderosa que todo mundo deveria se acostumar a usar quando puder. A próxima dica é uma dica um pouco mais prática para animação, que é você usar a câmera
parentada a um null object aqui no Cinema 4D. Isso é uma parada muito séria, porque no After Effects a gente já faz isso de alguma forma, né? Mas no After é bem diferente a funcionalidade de um null em relação à câmera. Vou tentar explicar isso para vocês. Se eu criar uma câmera, vamos criar um cubo aqui, vamos criar uma câmera, vamos ligar nossa câmera aqui nesse botãozinho, né? Agora eu estou com minha câmera ativa. E aqui, se eu quiser animar essa câmera, movimentar aqui, ó, vocês vão ver que essa rotação minha está bem zoada, está parecendo com a forma como a gente trabalha com câmera no After Effects. Então, se a gente desligar a câmera aqui e movimentando o nosso viewer aqui, nosso viewport, a gente vai ver que a câmera está aqui, e se eu pegar nos parâmetros dessa câmera e movimentar, é assim que ela está movimentando, certo? Está movimentando baseada no eixo dela aqui, no anchor point dela. Então você animaria ela dessa forma aqui, o que não é muito funcional, né? Convenhamos, não é uma coisa muito funcional. Agora, se eu colocar essa câmera dentro de um objeto nulo, ou seja, se eu vir aqui em Edit, aliás, em Create Object Null, que inclusive é uma excelente ferramenta para ficar aqui nesse menu aqui, tá? E colocar essa câmera dentro dele, eu vou ter a partir desse momento um controle assim, extremamente mais acurado com relação a esse movimento. Por quê? Porque agora o meu null está no centro da tela aqui, ó. Esse é meu null, certo? Ele está aqui, foi criado no centro zero, no marco zero. E aí, se a gente rotacionar agora a câmera através do null, a gente tem isso aqui. A gente está rotacionando em volta do objeto. Se a gente desligar a câmera aqui e observar isso de longe, vocês vão ver o que eu estou falando. Vocês vão ver que a câmera está rotacionando em volta desse eixo central, né, para todas as direções, tá? Então é uma forma muito mais inteligente de você animar, porque no After Effects, quando a gente coloca uma câmera parentada a um null e movimenta o null, a gente basicamente movimenta do mesmo jeito que está acontecendo aqui, ó, tá? Lá a função de objeto nulo para a câmera é muito restrita e ela está mais vinculada ao fato de você ter mais liberdade para animar a position e tal, do que realmente uma versatilidade na animação total. Então, se a gente centralizar, por exemplo, nossos parâmetros da câmera aqui, zerar a rotação dela e tal, tá aqui, você tem a liberdade total com esse objeto nulo aqui, né, de fazer o que você quiser. Inclusive, animar a rotação de um objeto sem que o objeto seja animado at all, tá? Então, lembrando também, quando você criar um null aqui, é bom você nomear e colocar a câmera aqui como o null, né, como câmera. Então, essa é uma dica para mim assim, mais do que essencial, você costumar usar o null aqui. Pode parecer uma coisa tipo, elementar, mas isso é básico. Não é não, tem gente que não faz isso, tem gente que nem compreende por que você usaria isso, mas é por esse motivo. Lembrando também que aqui a gente tem 3, 6, 9 atributos desse null e a câmera também. A gente tem 3, 6, 9 atributos básicos, então você pode animar uma rotação aqui do null e ao mesmo tempo que você anima uma position da própria câmera, ou um mergulho da própria câmera, tá? Então você tem essa versatilidade de usar vários parâmetros ao mesmo tempo da câmera e do null. Lembrando que uma dica que eu já dou desde agora é não mexer no position do objeto nulo, a não ser que seja extremamente necessário, porque o nulo, esse objeto, ele está no centro. Se você tirar ele do centro, a gente perde esse efeito, né, ótimo aí de rotação baseado nesse eixo. Então, se você rotacionar aqui agora, o nosso objeto está fora de plano lá. Então, se for uma coisa que você precisa, beleza. Se não for, não mexa nesses parâmetros aqui, tá bom? A dica número 5 é com relação a layers. Eu aconselho todo mundo que usa Cinema 4D a usar e acostumar com as layers do Cinema 4D. Elas não funcionam da mesma forma que no After Effects, é totalmente diferente. E eu vou resumir rapidamente aqui para que você usaria isso e qual que é a função das layers aqui no cinema, tá? Então eu vou criar um cubo, vou criar uma bola e vou criar, sei lá, um cilindro. Vou separar esses 3 objetos aqui, tá? Os 3 objetos aqui em cima. E aí o que acontece? Vamos fingir que esse projeto é um projeto complexo, que está cheio de animação acontecendo aqui, que tem uma porrada de coisa. E no Cinema 4D, quanto mais como todo software de animação, quanto mais coisa acontecendo, mais pesado é o projeto, mais pesado é o seu preview, certo? Então, quando você tem muitos objetos, e geralmente no Cinema 4D a gente vai ter realmente muitos objetos, uma forma de você organizar o seu painel aqui de objetos e seu viewport, que é isso aqui, para você não ficar vendo as coisas e deixar ele mais rápido, é adicionar objetos a layers. Então você clica com direito
vem aqui em Add to Layer, né? Add to New Layer, já que a gente não tem nenhuma, a gente adiciona. E aqui do lado você tem essa tab, né? Essa aba aqui, onde você acessa as layers. E aqui nas layers a gente pode alterar a cor, né? Se você é como eu que gosta de tudo customizado, você altera a cor. A gente vai adicionar a esfera também a uma nova layer. Add to New Layer, pode deixar essa cor mesmo. A gente pode adicionar o cilindro a uma layer que já existe. Vamos adicionar então ele a layer azul aqui, ó. E a gente pode renomear essas layers também, tá? Então a gente pode colocar aqui, sei lá, top 1, sei lá. E aí, beleza, adicionamos a layers. E aí o que acontece aqui no Cinema 4D? Bom, se a gente está acostumado ao layers de Photoshop e After Effects, não é bem desse jeito que funciona. Ele é mais um sistema de organização elementar mesmo, ou seja, se a gente tem... Deixa eu só alterar a cor desse verde aqui para a gente ter uma diferença entre os dois e enxergar melhor. Então a gente tem a layer vermelha aqui e a layer azul. Todos os objetos que estão vinculados a uma layer, eles vão começar a obedecer certos parâmetros que a gente usar aqui. Então a gente tem aqui um monte de botõezinhos, né, que geram certos efeitos aqui no nosso viewport ou aqui no nosso painel de objetos, tá? Por exemplo, a gente tem que enxergar ou não o objeto, né? Então se a gente desligar isso aqui a gente deixa de ver o objeto. A gente tem aqui um botãozinho de render, ou seja, esse objeto não vai ser mostrado no render. A gente tem esse botão aqui onde ele vai desaparecer do nosso menu aqui de objetos. Então se a gente clicar aqui, os objetos que estão atrelados a essa layer, sei lá, vão desaparecer de lá. A gente tem o cadeado, que é uma excelente opção para você não clicar em objetos que você não quer aqui no painel de seleção, certo? Então você não consegue clicar nesses objetos mais. Você clica na bola, mas não consegue clicar no quadrado nem no cilindro, porque eles estão naquela esfera. Então você pode trancar e esconder, certo? Vou desligar aqui. E a gente tem outras opções aqui, todas elas funcionam de várias formas diferentes, cada um tem o seu símbolo aqui. Inclusive, se você tiver algum tipo de efeito aplicado, você pode desligar esses efeitos, expressões e etc. Então é uma forma muito inteligente de trabalhar, porque você, quando tem 100 objetos aqui na tela e está tudo movimentando ao mesmo tempo, seu preview está todo zoado porque está muito pesado, você simplesmente vem aqui e desliga essas layers aqui, tranca tudo e aí você dá atenção só àquilo lá. Lembrando também que você tem o solo, né, que é esse botãozinho redondo aqui, que é exatamente isso, você desliga tudo e só presta atenção em um objeto. E lembrando também que as layers funcionam na timeline de animação, então se a gente tiver uma animação acontecendo, na timeline vai aparecer o que está rolando. E também funcionam com materiais, né? Então, se a gente criar um material aqui, a gente pode pegar esse material e também adicionar a layers, e eles vão funcionar da mesma forma, tá? Eles vão ser desligados ou ligados de acordo com o que você movimentar nesse menu aqui. Então, layer é um negócio bem diferente dentro do Cinema 4D com relação ao After Effects, mas é do caralho, é uma parada que funciona pra cacete, principalmente em projetos muito grandes, onde você tem que lidar com muitos objetos, muita animação, e às vezes seu computador não tá aguentando, layer neles, beleza? A próxima dica é com relação a frame rate de um projeto. Isso é muito importante dentro do Cinema 4D, porque ao contrário do After Effects, que geralmente as coisas são meio que conciliadas, ou seja, o frame rate da sua composição, que é da sua cena aqui, é igual ao frame rate de export, no Cinema 4D são duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, quando você liga o Cinema 4D a primeira vez, ou quando você liga ele para qualquer projeto, a primeira coisa que você deveria fazer é clicar no seu Render Settings, tá? E olhar o frame rate da sua composição. Por padrão, esse frame rate está a 30, certo? Por padrão, é a 30 frames por segundo aqui dentro. Só que tem um negócio. Se a gente vier aqui em Mode, e vier em Project, a gente também tem o frame rate aqui, ó, frames por segundo, tá? Então, esse frame rate que a gente está olhando aqui é do output, ou seja, da saída da animação. Esse frame rate que a gente está olhando aqui embaixo é o frame rate do projeto. Se eu mudar o frame rate aqui para 24, aqui no output, você pode ver que na minha timeline aqui, ó, no meu preview não mudou nada. Eu continuo tendo 30 frames aqui por segundo. Agora, se eu mudar aqui para 24, aí sim agora mudou a minha timeline. Agora eu estou realmente com 24 frames por segundo no projeto. Então é importante que esse número de frame rate no output seja o mesmo do seu project settings, tá? Que geralmente por padrão é 30 frames. 30 frames. E isso
Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer animar 24, e aí você vem aqui em Render Settings e põe a 24, e aí não muda porra nenhuma. Você tem que mudar aqui no Project Settings para 24 também, mudar aqui para 24 também, para poder dar o render a 24 frames, tá? Então 24 aqui no seu Project Settings, 24 aqui no seu Output, alright? Uma dica simples, mas é uma coisa que muita gente passa batido e depois não entende por que a animação fica batendo, flercando na hora que dá o render final. A sétima dica é como usar os Cycles, uma ferramenta que basicamente faz ciclos com seus keyframes na timeline do F-Curves, né? No F-Curves. Para isso a gente vai pegar um cubo aqui, vamos pegar esse cubinho e vamos animar ele aqui de qualquer jeito. Então vamos marcar um keyframe aqui em X, mandar marcar aqui, mandar até aqui mais ou menos. Uma coisa bem nada a ver, eu vou vir aqui a 2 segundos e vou voltar ele para o 0 aqui, tá? Zerei, beleza? Vou dar um Shift F3 para a gente trazer o nosso F-Curves. Então a gente está aqui, a nossa timeline. Vou ativar o nosso modo de F-Curves aqui, para a gente ver o nosso glorioso F-Curves aqui. E já vou amaciar isso aqui de qualquer jeito, só para a gente ter uma animação um pouco mais macinha. Nada demais, só para referência. Aí tá, beleza. Essa animação minha tem 2 segundos, então vamos diminuir o preview dela aqui para 2 segundos, tá? Aqui embaixo, vou colocar 2 segundos aqui. Vou dar um play. Então a gente tem um looping aqui, certo? Agora digamos que eu quero que esse looping dure, sei lá, 20 segundos, né, dentro de uma outra animação. Eu quero que esse objeto esteja fazendo isso lá no fundo enquanto eu animo outras coisas aqui atrás. Como é que eu faço isso? Você pode colocar aqui, por exemplo, sei lá, 20 segundos aqui. Vamos aumentar e a gente vai perder, obviamente, esse loop, né? Aí tem uma opção aqui no nosso F-Curves que você pode selecionar todos os seus frames, vir em F-Curve, aliás, em Key, e você tem essa opção aqui, ó, Cycle. Clica no Cycle e você aparece esse submenuzinho. Aqui você coloca quantas vezes você quer que esses keyframes sejam copiados nessa timeline. Eu vou colocar aqui 20 vezes, talvez fique até demais, e vou marcar a caixinha de offset, que eu quero que esse, né, seja contínuo aqui progressivamente. Então vou dar um OK e você já pode ver aqui no meu F-Curves que a porrada de keyframes foi aqui criado, respeitando o meu Easy e foi até demais. Nem precisava disso tudo, eu posso selecionar porque o meu limite está aqui, ó, de 20 segundos, eu posso selecionar os que sobraram e simplesmente apertar Del aqui. E se eu der um play, camarada, você vai ver que eu tenho um loop infinito aqui por 20 segundos, tá? Os keyframes estão criados aqui. Então, essa opção de Cycles, ela é muito boa, eu uso ela pra caramba para fazer coisas, por exemplo, eu quero um objeto rotacionando lá atrás, ad eternum, mas eu não quero que esse objeto esteja com efeito nenhum aplicado, nem nada, com time, nem porra nenhuma, eu quero com keyframes. Porque se eu quiser mexer na maciez dessa rotação, se eu quiser mexer na maciez desse position, eu tenho a liberdade total de fazer isso. Então, eu uso essa opção do Cycles para fazer esse looping de uma animação, tá? Então é uma opção bem bacana. Se você fizer com rotação, por exemplo, funciona do mesmo jeito. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho com rotação. A gente pode deletar isso aqui tudo. Pegar o nosso cubinho aqui. Deixa eu fechar minha timeline. Vou pegar a rotação aqui. Eu vou pegar essa aqui. Vou marcar ela aqui. Vou dar um segundo. Eu vou rotacionar ele em 180. Beleza? Vamos aqui dar um Shift F3 aqui. Aí nossa rotação. Vamos entrar no nosso modo de F-Curves. Beleza? Eu quero que isso aqui seja linear, tá? Porque a gente vai fazer uma rotação e looping. E aí eu vou simplesmente selecionar os keyframes, apertar L de linear. E a gente tem aqui os keyframes lineares. E aí eu vou aqui em Key, de novo, Cycle. Eu vi que 20 é muito, né? Então vamos tentar com 15. Ver se funfa. E agora a gente dá um zoom out aqui, a gente vai ver que o nosso cycle está até aqui. Foi pouco, então vamos dar um Ctrl Z. Eu vou colocar 20 de novo, e fuck. Key, cycle, vou colocar 20 e eu deleto o excedente. É mais fácil do que ficar... Nem ficou tão excedente assim dessa vez. Ah, tá, entendi, porque aqui são só 2 keyframes, na outra eram 3. Então aqui, se eu der um play agora, a gente tem esse cubo rotacionando para sempre. E eu coloquei linear justamente para ele não desacelerar e acelerar quando eu estiver fazendo isso.
Se vocês verem a diferença, a gente pode selecionar tudo aqui, dar um Alt E para dar um Easy e a gente teria a rotação assim. Eu não quero isso, então eu vou apertar L para voltar para o linear e a gente tem essa curva rotacionada. Então esse é o Cycles, basta acessar no seu F-Curves Key Cycles e não esqueçam de marcar a caixinha de offset, beleza? Outra dica agora é sobre como alterar o valor de um keyframe sem alterar o valor do seu F-Curves, né, do seu Graph Editor, ou seja, sem alterar a maciez do seu EasyEase que você já criou e não quer que ninguém mexa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer com relação a isso. Por exemplo, vou marcar aqui um keyframe X, vou dar um segundo, vou puxar esse cubo para cá, beleza? E aí vou dar um Shift F3 aqui para a gente abrir a nossa timeline. Vou vir no nosso modo de F-Curves, vou selecionar isso aqui, dar um S, a gente dá um zoom, um fit, vou jogar para cá. Aí o que rola? A gente tá aqui no Cinema 4D, fez essa animaçãozinha aqui, vou simplesmente dar um easy aqui bem básico, só para a gente ter uma maciez com que conversar. Então essa seria a nossa animação, certo? É isso aqui. Se eu quiser que esse cubo vá mais longe e que esse easy meu aqui não altere, sacou? Se eu quiser isso, eu simplesmente venho aqui nos meus atributos e digito, né, e altero esse número aqui, digamos para 1500 e remarco o keyframe? Não, porque se você olhar aqui, nosso easy ficou todo zoado agora, tá? E isso em animações onde tem 20 keyframes, né, 100 keyframes e o escambau, isso aqui não pode acontecer, né? Então, a forma de você não precisar ficar ajustando toda hora a sua curva aqui no Cinema 4D é você usar essa opção aqui de Value Key, que aparece automaticamente aqui quando você seleciona um keyframe, tá? Então não tem nada aqui. Se eu selecionar esses dois keyframes, ou no caso eu quero só um, você vai ter esse novo painel de atributos que é esse valor desse keyframe. O valor aqui, ó, Key Time, 1 segundo, é o tempo de duração, é onde ele está. Key Value, tá aqui, ó, 841 centímetros, ele é o valor onde ele está, certo? Onde esse cubo está no espaço. Se eu alterar isso aqui para 1500, agora eu tenho meu easy totalmente mantido, né? Mas e o cubo num lugar diferente, sacou? Então se eu diminuir isso aqui para 2 para a gente esperar menos, você tem essa animação acontecendo ali, saca? E você pode mudar em tempo real, você não precisa estar no keyframe ali, você pode simplesmente vir aqui e digitar 2, agora você vai estar lá na puta que pariu. Claro, agora vai mudar muito porque a gente está muito longe, né, no tempo. Você pode mudar também, você pode encurtar, né, o espaço aqui, 400, 600, você pode selecionar o outro keyframe que se você quiser, falar, não, eu quero que essa animação na verdade comece em 600, aí não vai acontecer por nenhum. Quero que essa animação aconteça em menos 700, ou seja, mais lá atrás, né? Fora do ponto original aqui, ó. Eu quero, o tempo eu não posso mexer aqui porque, até eu posso colocar 0.5 aqui, por exemplo, quero que essa animação comece em 0.5, aí ele vai esperar, sacou? Então é uma forma de você criar uma animação e depois editar o valor de tempo e o valor do keyframe, tá? Sem mexer no valor da sua curva, tá bom? A maneira simples de você editar isso, fora que você ainda tem várias outras configurações de interpolação e tal aqui que você pode usar também, tá? Mas basicamente essa configuração é uma das coisas essenciais que eu considero aqui dentro do Cinema 4D quando você está trabalhando com animação. Outra opção legal que a gente tem aqui na timeline, a gente pode até deixar essa animação rolando aqui, deixa eu selecionar isso aqui, voltar para zero de animação, e a gente tem esse easy que a gente fez, né? Aí digamos que você tá aí, e fala, porra, queria testar um outro easy aqui, não sei, não quero perder isso aqui que eu já fiz. Uma forma de você fazer isso é usar a opção de snapshot, que a gente tem aqui em cima, Make and View, tá? Make Snapshot, View Snapshots, essas duas opções, vamos dar um pause aqui rapidinho, vou voltar lá. E como é que funciona isso aqui, né? Essencialmente você vai dar um snapshot nessa animação, nesses keyframes, e vai manter eles funcionando em tempo real. Ou seja, vamos criar um snapshot aqui, espaço 2, porque o 1 já está com essa animação aqui. Então a gente fez um snapshot no espaço 2, e vamos alterar esse snapshot aqui para isso aqui, ó. A gente
está alterando o 1, tá? Aí vamos clicar aqui em View Snapshot 2. Agora você tem uma linha aqui bem fininha, não sei se vocês estão enxergando aí, vou dar um zoom maior aqui. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é aquele Snapshot 2, tá? Ele está como referência aqui agora, porque o 1 a gente alterou. E a gente está funcionando pelo 1, certo? Se a gente olhar a animação aqui, esse é o Snapshot 1. Essa é a nossa primeira animação. E aí se a gente for aqui no F-Curves e tem essa opção aqui de Swap Snapshot, a gente pode trocar entre eles, tá? Então a gente pode trocar aqui para o 2 e agora você está olhando uma outra animação aqui, tá? E está olhando o Snapshot 1 como referência. Isso aqui, você pode fazer isso aqui quantas vezes você puder, 5 vezes aqui, ó. Você pode fazer isso 5 vezes, tá? Então você pode ter 5 formas de animar esse cubo aqui e trocar entre elas em tempo real aqui no Cinema 4D. Isso não é uma foto, tá? Ele está realmente guardando informações de animação com relação a esse cubo. Então vamos dizer que eu quero uma terceira aqui. Vamos pegar aqui em F-Curves, Make Snapshot, vamos criar um terceiro Snapshot. Aí eu vou aqui de novo, eu vou trocar para o terceiro, que é esse aqui. E vou alterar, vou colocar esse, vou apertar, selecionar esse keyframe aqui e apertar L nele. E ele vai ficar assim, tá? Então esse é o nosso terceiro Snapshot, certo? E a gente pode vir aqui em F-Curves e View. Bom, quero que o terceiro seja visto. Quero que agora a gente vá para o 2. Quero que agora a gente vá para o 1. Right? Vou deletar esse aqui. Opa, vou deletar só esse keyframe aqui. Então, perceberam a utilidade disso, né? Tanto que isso é poderoso, né? Vocês podem ficar o tempo todo trocando entre os snapshots aqui e vendo como sua animação fica em tempo real, tá? E esse snapshot que está aparecendo aqui atrás, ó, que é uma aberração, foi guardado daquela outra animação que a gente tinha feito para Cycles, tá? Ele estava guardado já aqui e por um acaso veio à tona agora. Então, e aí, obviamente, se você não quer usar, você simplesmente desliga os snapshots aqui, você não enxergá-los, né? E pode trocar entre eles aqui, né? Agora eu quero esse, agora eu quero esse. Beleza? Agora a última dica que eu quero dar aqui é sobre texturas, né? Sobre materiais. Vou vir aqui, vou clicar com direito, Animation, vou deletar esse track, Animation, Select, para eu ficar zerado aqui. Eu vou centralizar esse cubo e eu quero que esse cubo, sei lá, seja assim e eu quero jogar uma animação aqui dentro. Eu quero uma animação, cara. Eu quero uma animação aqui dentro vinda do After Effects, por exemplo. Como que eu faço isso de uma forma efetiva que não mate meu computador de render? Primeiro, sequência PNG. Exporte uma sequência PNG do After Effects e traga para cá. Exportou a sequência PNG? Dê 2 cliques aqui, cria um material, abre esse material e aí na aba Color ou Luminância, seja lá qual for que você vai colocar, clica nesse botãozinho aqui, ó, tá? Pra gente importar essa animação. Então eu vou importar aqui essa animação do layer, ela tem 700 por 700, tá? Então eu já vou selecionar aqui, vou abrir. Eu não quero essa opção aqui porque ele está pedindo, você quer que, né, leve para o local do projeto, nem tem o projeto salvo, então não quero. Não. E veio aí, tá aí. Então vamos colocar essa textura no nosso cubo e a gente dá um play, não tem porra nenhuma acontecendo e é aí que mora os truques disso aqui. Para a textura funcionar aqui como um vídeo animado aqui dentro, você tem que entrar na própria textura aqui, tá? Você vai ver essa opção. A gente está numa sequência de imagem, beleza? E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai simplesmente vir na aba de Animation, a gente tem umas opções aqui, a gente vai clicar nesse botão Calculate e ele vai cachear essa animação pra gente. Se a gente der um play, continua não acontecendo porra nenhuma. A gente vem aqui em Editor e Animate Preview. Marca isso aqui. Agora eu vou ter a animação acontecendo lá. E não é tão pesado assim porque eu estou numa sequência PNG, que é o melhor jeito de você trazer uma animação aqui para dentro do After, tá? Para dentro do Cinema 4D. Como minha animação tem 700 por 700, deixa eu arrumar meu cubo aqui, né, para ficar a coisa mais coerente. Vamos colocar aqui 700 por 700, para ficar certinho. Vou colocar
colocar aqui nada, vamos dizer. A gente tem isso aqui, certo? Então, a gente pode dar 2 cliques na textura de novo. Tá aí a animação acontecendo. A gente pode vir aqui em Color, Texture, clicar com o direito, copiar, vir aqui em Luminância, ligar a luminância, vir aqui em Texture, clicar com o direito, Paste. E aí você vai ter ela mais clara aqui e não afetada por luz, né? Se a gente ligar uma luz aqui na cena, deixa eu só dar um pause aqui rapidinho, a gente puxar essa luz pro lado aqui, ó. Agora a nossa cena aqui não vai ser afetada por essa luz, né? O que eu quero dizer é que se eu ligar o meu color aqui, desligar a minha luminância, agora se eu mexer essa luz demais aqui, ó, a gente pode escurecer a nossa textura. Eu não quero isso, por exemplo, eu quero que essa porra fique clara, independente da luz. Então eu faço isso aqui e deixo ela bem flatzona, tá? Então essa é uma forma bem simples de você trazer uma animação aqui para dentro do Cinema 4D, sempre usando sequência de imagem, né, para você não ficar pesando muito, trazendo movie aqui para dentro, é uma besteira que existe. E relembrando aí que você precisa entrar aqui na textura, vir na aba de animação e calcular, tá? E aí depois você vem em Editor e Animate Preview, tá? E aqui, onde você está vendo a textura aqui, ó, você pode clicar com o direito e ainda ativar o Animate, que aí você enxerga a textura em tempo real aqui também. Right? Aí você pode até mudar o modo aqui, você pode, não, já que está em Default, que é essa esferinha aí, eu quero que seja um Plane, que é basicamente o que a gente está usando aqui. Você vai ver a animação, como ela vai ficar lá, tá? E depois, se você quiser voltar, você clica com o direito e volta para o Default. Right? Então essas são as 10 dicas aí de coisas que eu acho essenciais dentro do Cinema 4D para que todas as pessoas se acostumarem a usar. São dicas breves mesmo, nada muito fancy, mas que são coisas práticas que no dia a dia fazem toda a diferença, beleza? É isso aí, galera, valeu demais. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial, que é um pouco diferente assim, não tem nenhum projeto e tal, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, de assinar o canal, né, de clicar nesse sininho sacana aí para receber notificação quando as coisas saírem. Não esqueçam também de comentar quais outras ferramentas que vocês acham ou outras funcionalidades do Cinema 4D que vocês acham que sejam essenciais também e sugerir outros tutoriais aqui para o canal do Layer, beleza? A gente se vê na próxima, aquele abraço e até mais!